Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade, nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador Isídio de Brito Correia. Isídio de Brito Correia é casado com Cátia Cristina Pereira Correia e pai de 3 filhos, Tiago, Maria Rosa e Otávio. Nasceu em um sítio no distrito Coronel Goulart, na cidade Álvares Machado, no estado de São Paulo, em 25 de fevereiro de 1961. Torneiro mecânico formado pelo Senai, mudou-se para Sorocaba em 1982 para trabalhar na empresa Metalac. Em 1992, Isídio de Brito Correia passou a fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região e em 1998 foi eleito presidente do sindicato, que representa quase 40 mil trabalhadores somente em Sorocaba. Isídio de Brito Correia também presidiu o Banco de Alimentos de Sorocaba, que arrecada e distribui mais de 30 toneladas por mês de alimentos para famílias carentes. Nos últimos anos, foi também coordenador regional da CUT e diretor da ONG CIADEC, que organiza cooperativas para a coleta de materiais recicláveis. Eleito vereador em 2008 com 3.348 votos dos sorocabanos, Isídio de Brito Correia foi reeleito em 2012, com 4.670 votos. E no dia 10 de novembro de 2013, foi eleito presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, com 80,5% dos votos da militância petista. Isídio, muito obrigado pela participação no Vida Pública. Nós aqui agradecemos o convite, eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, parabenizar pela iniciativa. Muito bem, Isídio, e vamos começar já pela informação mais recente. É claro que foi uma disputa não tão acirrada, mas também teve que ter muito fôlego para você conquistar a presidência do Partido dos Trabalhadores. Foi feita a eleição agora dia 10 de novembro de 2013. Como que foi esse processo para você se tornar presidente do Partido dos Trabalhadores? E já te pergunto de antemão, quais os projetos futuros, o que você pretende fazer a partir de agora que está à frente do Partido dos Trabalhadores? Olha, o processo ele foi relativamente tranquilo. Nós conseguimos aglutinar praticamente a maioria das forças políticas dentro do partido. Nós temos uma eleição diferenciada esse ano, porque o nosso diretório vai ter composição de 50% de homens, 50% de mulheres, 20% tem que ser jovens e 20% tem que contemplar a cota racial. Os projetos futuros, é evidente que fazer com que o partido continue crescendo, acho que eu sempre falo isso, não é qualquer partido que tem uma bancada de 3 vereadores na cidade como Sorocaba, tem também um deputado estadual de mais de 20 anos, né, que é deputado estadual, que é o Hamilton Pereira, e a Yara Bernardi, que além de contribuir muito com a nossa cidade enquanto vereadora, mas é uma deputada atuante, principalmente na questão social e da mulher. É uma referência, mulher e educação. Então, é muita responsabilidade e eu vejo que o partido ele tem condições de continuar crescendo, continuar tendo o respeito dos eleitores sorocabanos, e o grande desafio será 2014, né, as eleições nacionais, manter a Dilma Rousseff, tentar ganhar o governo do Estado e manter a bancada parlamentar, com uma condicionante no próximo ano. Nós teremos um candidato a deputado estadual, né, o França, né, a Yara vem também para estadual e o Hamilton vai ser candidato a deputado federal. Portanto, são todos pré-candidatos ainda, né, mas esse acordo já está feito no partido. Vamos falar um pouco agora, Isídio, sobre a sua vida pública. Como foi seu ingresso no sindicato e do sindicato à vereança? Eu comecei como comissão de fábrica, né, na década de 80, depois fui cipeiro, na CIPA tive uma surpresa agradável, fui o cipeiro mais votado na fábrica,
E depois fui para a diretoria do sindicato. Sempre tive simpatia pelo sindicato, participei daquelas grandes greves que teve em 84. Já era um ativista, 85 né? Ali já participava bem, aprendendo ali naquele momento com que era a nossa liderança maior, o Bolinha, o Batista, né? Um pessoal um pouco mais antigo. Em 92 teve o convite para vir para a diretoria do sindicato, nós assumimos como diretor de base, e logo em seguida, já em 96, eu fui indicado para ser secretário-geral e já em 98 para presidente do sindicato. Então, o sindicato teve uma decisão muito importante em 92, porque era assim, tinha um grupo que defendia o sindicato corporativista, ou seja, defender os trabalhadores só na fábrica. Tinha um outro grupo que defendia claramente que o sindicato tinha que fazer a defesa no local de trabalho, fazer a defesa da condição salarial no local de trabalho, mas os metalúrgicos e os trabalhadores têm as suas deficiências nos bairros. Então teria que ser sindicato cidadão. Eu acho que foi uma das maiores escolas que eu tive, foi exatamente desse embate, porque a diferença foi de 500 e poucos votos naquele momento, né? E a categoria entendeu que o sindicato teria que ser cidadão, justamente a chapa que nós defendíamos. Ali foi talvez um primeiro espaço para que nós pudéssemos começar a aprofundar um pouco mais em políticas públicas. Porque a década de 80 ela foi marcada mais pela democracia, a questão das diretas, constituinte, você tinha um embate muito ideológico naquele momento. Eu acho que temos até hoje, mas a década de 80 ela foi muito forte nesse sentido. Serviu para formar também, mas a questão da cidadania e políticas públicas eu vejo que foi da decisão de 92 e a prática depois enquanto diretor e presidente do sindicato. Precisa ser um artista para mobilizar uma categoria tão grande como é a dos sindicatos metalúrgicos, para que você possa convencer esses trabalhadores a participarem dos seus direitos ativamente, porque em cada época é uma época diferente de negociação, de acordos. Como que é fazer com que esta legião de trabalhadores abrace a causa da entidade? Olha, eu vejo primeiro assim, nós precisamos ser muito transparentes com os trabalhadores. Eu sempre procurei me pautar dessa forma. A escola, eu vejo assim, familiar, acho que é a primeira que você aprende isso em casa. Mas depois, quando você vai para o movimento, como no caso do movimento sindical, uma grande escola que nós tivemos foi o próprio Bolinha, né, o Gaspar e assim, que foram presidentes do sindicato com toda a diretoria. Mas eu vejo assim, você tem que ser transparente com os trabalhadores. E eu vivenciei um momento muito difícil, porque eu assumi a diretoria do sindicato em 98, mas já o plano real ele deu, de fato, elevou um pouco o emprego, mas depois caiu, né, o emprego. E aí o que se defendia no plano real era exatamente que você teria que mexer na CLT, você teria que mexer em convenção coletiva, ou seja, tirar o direito para manter o emprego. Em resumo, era isso. E nós fizemos muito movimento para criar emprego, para manter emprego. Nós chegamos a fazer assim reuniões com empresários, por exemplo, para discutir a redução do IPI. Né? Tinha baixo assinado de empresário, eu cheguei a trabalhar isso. Então o desemprego era muito forte. Em alguns momentos você tinha que convencer os trabalhadores que não era o momento de fazer greve. Né? Porque às vezes quando se fala sindicato, uma fala assim, não, sindicato é para fazer greve. Não é, sindicato é para, acima de tudo, negociar. E eu entendo que, e tínhamos pesquisa naquele momento, a gente sempre trabalhou um pouco com isso, mas assim, mais de 70% dos trabalhadores achavam que o sindicato tinha que negociar mais. Né? E nós aprendemos a fazer isso. Então, você tem de fato, às vezes tem que ser um pouco artista, mas eu vejo assim, que você tem que ser, a palavra correta, transparente. Olha, gente, não é o momento de parar, é o momento de buscar aliados, é o momento, sabe, de recuar um pouco. E tem momentos também que, na verdade, se colocou a pauta, deu prazo, né? Não apareceu a proposta, avisou com o comunicado de greve, e aí que acontece a greve. Eu sempre falo, quando acontece uma greve, pelo menos nos metalúrgicos, eu garanto para todo mundo, quando vem, ninguém parou antes do processo de pauta, de prazo, sabe, avisar mais uma vez, ou se pedir um prazo, sabe? O último recurso é a greve. Né? Então, eu vejo assim que no momento que eu passei, os bons momentos que eu passei
na diretoria do sindicato, tem momentos mais difíceis também, mas não deixa de ser bons em um aprendizado, sempre jogamos com a transparência. Isídio, o que mudou no sindicalismo nesse tempo todo, desde aquele período que você citou até agora? Olha, eu vejo que o sindicalismo ele é mais propositivo e mais desinquieto, não é? Ele não espera a database só para ter aquela discussão database e renovar a convenção coletiva. Hoje você tem uma discussão da remuneração variável, que é a participação dos lucros e resultados, você tem a grade salarial sempre teve, equiparação sempre teve, mas você tem também, acima de tudo, colocar na pauta qualificação profissional, né? Isso é um tema que tem que se colocar. Você tem que discutir, por exemplo, arranjo produtivo local. De repente o setor está em queda, você tem que reunir todo o setor e buscar alternativas junto ao poder público, o que se pode fazer com aquele setor para que aquele setor volte a ser competitivo no mercado. Então eu costumo argumentar, porque o senso comum ainda trabalha às vezes com o nome sindicato em si, ele relaciona com a greve, né? Mas o movimento sindical é um dos grandes responsáveis, primeiro, para manter e crescer o consumo dos trabalhadores, ou seja, o poder de consumo dos trabalhadores no mercado. E o movimento sindical, ele tem responsabilidade nisso. E também, é evidente, abrir outros debates na sociedade, outras frentes da sociedade, que, de fato, o trabalhador ele tem a necessidade na saúde, na educação, na qualidade do transporte, na agilidade do transporte. Então, eu vejo assim que o sindicato não pode estar restrito, e nós tentamos fazer isso da melhor forma possível, apenas a pauta sindical ou apenas a database. Ele tem que estar preparado para discutir e para impor políticas públicas que vai beneficiar aquela categoria, a partir daquela categoria, outras categorias, para que você possa ir construindo, né, uma sociedade melhor, você ir construindo, na verdade, uma melhora na vida de todos os trabalhadores de geração em geração. Eu sou da geração da década de 80, já tem uma outra geração hoje que pensa diferente. E o sindicato metalúrgico, nós pensamos bem nisso, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o responsável pelo estatuto, onde nós tínhamos direito, pelo estatuto, era 34 dirigentes sindicais, depois a gente ampliou isso. Né? Nós temos hoje um pouco mais de 100 dirigentes sindicais na diretoria, por quê? Proporcionou o quê? A trazer gente nova, com pensamentos novos, né? E hoje está tocando lá a diretoria na pessoa do nosso querido Edmilson Perco da Silva, né, que é o que toca hoje a diretoria do sindicato. Mas tem muita gente nova, muitos pensamentos novos, muitas ideias novas, que vai de encontro àquilo que os trabalhadores têm, na verdade, necessidade. O que é muito importante, né? E vereador, o senhor falou a respeito dessa questão da preocupação da questão cidadã junto ao trabalhador, dessa questão do emprego, que é a principal preocupação do trabalhador também, até porque ele precisa se manter e manter a própria família. Gostaríamos que o senhor explicasse um pouquinho mais, em linhas gerais, como é esse conceito sindicato cidadão. É exatamente o trabalhador, ele, em uma fábrica, principalmente essa fábrica de ponta, multinacional, praticamente ele tem ali, né, grandes benefícios, né? Desde o salário, às vezes a remuneração variável, que é a participação dos lucros, condição de trabalho. Mas ele sai dali, ele chega no bairro, falta água, falta asfalto, falta médico no posto, falta vaga de filho na creche, nas escolas, enfim. Emprego, primeiro emprego. Então tem uma série de coisas. Então o sindicato ele tem que estar o tempo todo discutindo essa situação dos trabalhadores, porque o trabalhador ele tem a segurança, né, um outro aspecto muito hoje debatido. Então o sindicato ele tem que sair da esfera do corporativismo, defender, né, evidente, tem que dar conta de tudo isso, mas tem que dar conta de muito mais. E o dirigente sindical ele tem que estar muito mais preparado para interferir nessas coisas. Então não adianta ter um dirigente sindical despreparado. Tanto é que os sindicatos metalúrgicos têm um setor específico de formação para isso. Nós investimos muito em formação para exatamente os metalúrgicos orientar e ajudar todos os trabalhadores na política pública em si. O PT sempre foi bem organizado em Sorocaba. Tem o apoio de categorias importantes, como a dos sindicatos metalúrgicos e também dos professores. Como explicar que o partido nunca tenha vencido, até o momento, uma eleição para prefeito em Sorocaba? Eu vejo que
tem momentos, né? Eu vejo assim, 92 faltou aliança, vamos pegar, chegamos no segundo turno, faltou convicção no processo de aliança, mas estava muito longe daquilo que o PT pensou já em 2002, foi 10 anos depois, né? O presidente Lula, ele acabou fazendo uma carta aos brasileiros e ali ele propôs dentro do partido, e passou isso no partido, a questão das alianças. Então, eu vejo que tem momentos que o PT resistiu muito a essa questão das alianças. E quando fez as alianças, que foi em 2008 e 2012, nós temos que reconhecer que as alianças foram feitas, foram discutidas no partido, né, foram votadas no partido, mas essas alianças não foram assumidas com a devida motivação para que nós pudéssemos ter um resultado eleitoral melhor, né? É evidente que nós temos que respeitar também os nossos adversários, porque os adversários foram bem também, né? Lógico, foram bem, tanto é que ganharam as eleições. Internamente no PT, ao assumir uma candidatura, ao assumir as alianças, tem que ter motivação para levar essas propostas das alianças do partido para a população e seduzir, evidentemente, a população que a proposta nossa é melhor. Eu acho que isso não aconteceu nem em 2008 e nem em 2012. Né? E a culpa, eu quero dizer aqui que às vezes a pessoa fala que a culpa é de um cabeçador, com essa discussão do debate que tem que ter lideranças novas, a culpa não é nem do Hamilton nem da Yara, né? Na minha opinião. Então todos nós temos uma responsabilidade disso. Em resumo, faltou na verdade, assumir a proposta, né, das alianças, assumir as propostas colocadas para a população, para que nós pudéssemos ter um resultado eleitoral melhor, respeitando, né, a capacidade também dos nossos adversários. O senhor entende que o Partido dos Trabalhadores tenha perdido um pouco, ou perdido a sua identidade com a aliança feita com o PMDB na eleição passada, quando o candidato à prefeitura de Sorocaba era Renato Amari? Como o senhor avalia essa parceria na cidade? Não, eu vejo que ele não perdeu a identidade, né? O Partido dos Trabalhadores, ele primeiro que ele manteve no primeiro turno a candidatura própria. Né? No segundo turno, evidente que nós tínhamos que fazer aliança com o PMDB, né, que é um partido que está na base aliada, né, aliás, é o partido que dá sustentação ao projeto político vigente nacionalmente, e eu vejo isso mais um atrito interno, né, do que para a sociedade em si, essa aliança que nós fizemos com o PMDB, que nesse momento tem na figura, e tinha naquele momento a figura do Renato Amari, que foi para o segundo turno, que nós tivemos, evidente, situações difíceis com ele quando ele estava no outro partido, que ele estava no PSDB. Mas isso eu vejo que foi um pouco mais internamente, porque nas ruas não mostravam isso. Né? Nas ruas não mostravam isso. Né? E vejo também, que aí que foi o que eu falei, da dificuldade interna do PT de assimilar isso. Né? Mas hoje, eu, assim, com toda tranquilidade, eu vejo nenhuma possibilidade, numa cidade como Sorocaba, você vencer as eleições sem fazer uma aliança. Talvez o grande erro do PT em 2012 não foi ter feito uma aliança já no primeiro turno. Eu falo isso, já falei em outros meios de comunicação, falo internamente no PT, né, que e vai ser um processo, inclusive, de avaliação que nós vamos fazer nesse momento. Porque as alianças, na minha opinião, é inevitável nacionalmente, é inevitável no estado de São Paulo e vai ser inevitável no futuro aqui na cidade de Sorocaba. O senhor entende que o eleitor comum, o cidadão comum, que não está vivenciando a experiência política do dia a dia, ele compreende essa diferença entre um partido aliar-se a outro partido e isso acaba fazendo um majoritário ou fazendo candidatos? Ou o senhor avalia que as pessoas, o cidadão comum, enxerga mais o candidato, a pessoa em si? Pelo sistema político eleitoral hoje, ele acaba vendo mais a pessoa em si. Está caminhando para isso, né? Porque os embates muito fortes que nós tivemos foi na década de 80, década de 90, e o presidente Lula, quando ele assumiu, quando ele propôs a aliança, ele fez a diferença nos números. Né? Se pegar o projeto do PSDB, se tivesse se mantido no Brasil,
infelizmente, o Brasil não teria gerado 20 milhões de emprego em pouco mais de 10 anos, o Brasil não teria recuperado a questão da Petrobras, o Brasil não teria recuperado seus bancos estatais, né? O Brasil hoje seria um outro, na minha opinião, né? Agora, estaria talvez emprestando dinheiro do FMI até agora. Agora, deu resultados. Embora esses resultados, nós sofremos algumas consequências, como nós perdemos o time de fazer a reforma política eleitoral, né? Porque tem defesas que controlam, mas eu vejo que a reforma política eleitoral hoje faz com que o ser político, ou seja, a liderança política, o nome dele apareça mais do que o partido. Então nós precisamos fazer uma reforma política partidária até para que nós possamos envolver a nossa população na vida política com mais carinho de novo, porque hoje tem uma rejeição muito forte, né, em relação à vida política, e todo mundo sabe que tudo passa pela Câmara dos Deputados, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara de Vereadores, pelas prefeituras, enfim, né? Então, isso hoje o necessário hoje é fazer uma reforma política para que os projetos partidários, os projetos devidamente esclarecidos para a população sobreponha a nomes, né? A nomes. Então eu vejo que agora é o momento de fazer esse debate. Não vai dar tempo no ano que vem, infelizmente, perdemos o time de novo, mas eu sou muito a favor de uma reforma política eleitoral nesse país para que nós possamos recuperar a credibilidade daqueles que estão descrentes com a política e em determinados momentos com bastante razão. Aproveitando essa oportunidade das lideranças, da pessoa em si, do candidato, é difícil formar novas lideranças capazes de disputar cargos majoritários? Eu vejo bastante dificuldades hoje, né? Eu analiso isso na nossa vida mesmo, aqui na cidade, no Brasil afora, né? Tem despontado aí grandes lideranças novas, mas é muito pouco ainda em relação ao que esse país precisa, porque geralmente quando desponta uma liderança ou outra nova, ela já vem também meio um pouco amarrada à história antiga, né, dos feudos eleitorais, né? Pode prestar atenção nisso. Então, nós precisamos sair, né, dessa lógica. Eu acho que nós precisamos, com a reforma política eleitoral, não sei se vai ser voto distrital, não sei se vai ser, não sei como é que vai ser, mas tem que fazer esse debate e aprofundar. Mas uma das coisas eu tenho certeza, que tem que ser financiamento público de campanha, né, para que nós possamos limitar esses gastos astronômicos que nós temos com campanha. Esse é um debate que nós temos que fazer, e aí sim deve surgir novas lideranças, com todo respeito àqueles que já surgiram, que a gente conseguiu trabalhar, mas vai surgir novas lideranças e automaticamente nós vamos recuperando a credibilidade na política, que é um bem maior de qualquer população, né? Você votar, você debater, você discutir, você perdeu, ganhar a eleição, é uma outra situação, mas o debate foi feito, a discussão foi feita. Uma coisa que no Brasil também está faltando, nas cidades eu acho que está faltando, é a história do plebiscito. Nós precisamos fazer mais plebiscito, chamar a responsabilidade da população. O presidente Dilma chamou, agora tem um plebiscito na reforma política, mas não teve eco, né? Ninguém quis assumir essa responsabilidade. Eu vejo que nós temos que fazer plebiscito na segurança, nós precisamos fazer plebiscito, investimento talvez até em saúde, em educação, tem que fazer mais plebiscito. Decisões importantes no país, nós precisamos fazer para exercitar e o povo ter mais credibilidade nessa ferramenta importante da participação do povo em si, da participação popular e de todos os segmentos da sociedade. Quando eu falo assim, é desde o trabalhador, desde o empregado, do desempregado, do empresário, enfim, tem que ter mais participação e a decisão tem que ficar mais na mão do coletivo. Dentro desse cenário descrito pelo senhor, gostaria que o senhor avaliasse os protestos de junho de 2013. O senhor acredita que o gigante acordou? Olha, eu vejo assim que acho que o gigante acordou foi na verdade, assim, uma decisão midiática ou uma parte da mídia que começou a falar, e algumas pessoas começaram a falar. Eu vejo que o Brasil tem uma história política bonita, né? Tem das diretas, e depois veio a Constituinte, teve alguns enfrentamentos na década de 90, enfim, ele tem uma história política bonita. E avançou muito, eu vejo assim, nos últimos 10 anos. Eu vejo isso mais um recado, mais foi para o PT mesmo, nacionalmente, do que, propriamente dito, assim, que esse gigante não tenha acordado. Agora, o que eu vi também foi o seguinte, aqui nós observamos aqui, os manifestos em si,
ele ficou um pouco sem direção, né? Então, se você pegar o passe livre hoje, você não teve disputa, por exemplo, no plurianual. Né? Não teve no plurianual dos municípios. Eu fiz aqui uma emenda aqui em Sorocaba para o passe livre. A bancada do PT fez, não foi eu, foi a bancada do PT, nós fizemos uma emenda para o Hospital Municipal e o passe livre. Mas essa disputa dá no Parlamento. Daí o discreto do Parlamento. Né? Se não fizermos, por exemplo, o orçamento do ano que vem, nacionalmente, né, colocar no orçamento o passe livre, né, em todas a Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados e nos municípios, não vai ter o passe livre. Né, não vai ter. Por isso que eu falo que eu vi o movimento, grandes reivindicações, que depois foi dominado um pouco por um grupo que é anticapitalista, né, que é os Black Bloc, que está aí, entendeu? E que hoje está meio sem rumo, na minha opinião. Né? Então, nós acabamos tendo um recado, tem-se um recado, mas esse recado nós precisamos coordenar o rumo. Né? Nós precisamos coordenar o rumo. Por isso que eu falo dessa questão do plebiscito. Será que quando definiu que o Brasil poderia trazer a Olimpíada, a Copa do Mundo, se fizesse um plebiscito, passaria ou não? Vou pegar um exemplo, né? Porque hoje fala assim, padrão FIFA na saúde, tá bom, né? Tranquilo. E fizesse um debate, uma discussão, passaria a Copa do Mundo ou não passaria? Por isso que eu defendo essa questão do plebiscito. Os movimentos, todo movimento é importante, vi com importância esse movimento, deu para tirar uma série de lições desse movimento, porém eu vejo assim que depois que passou o movimento ficou um pouco sem rumo. Né? Tal ponto que não vejo ninguém organizado nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional defender uma emenda, por exemplo, para o passe livre nacionalmente. Vereador, só para encerrarmos o programa, o senhor é um nome viável para a Prefeitura de Sorocaba em 2016? Eu vejo assim que os nomes no partido viáveis, né, nós temos primeiro assim que respeitar os companheiros históricos do partido. Eu vejo o nome da Yara, o nome do Hamilton, do Trite, Paulo Henrique, Daniel Lopes. Nós temos muitos nomes, né, que são viáveis. Agora, essa discussão da viabilidade de nomes para 2016, nós vamos deixar para a eleição de 2014. Né? Nós temos hoje uma bancada de vereadores muito boa, né? Já tivemos outras também, de outros companheiros importantes no partido, mas que nós temos vários nomes viáveis. Né? Eu estou no meu segundo mandato, né, de vereador, fizemos opção, inclusive dentro do partido, agora dirigir o partido aqui e temos já um acordo, já coisa praticamente inédita no PT, um ano antes das eleições, da Yara a ser candidata a deputado estadual, o França estadual e o Hamilton federal. Nós vamos deixar essa discussão para 2016. Agora nós temos vários nomes viáveis. Temos muitos nomes, felizmente. O que nós precisamos é aquilo que eu falei no início. Né? A partir do momento que fez um acordo, a partir do momento que criamos um projeto para a cidade, aí a responsabilidade não é do encabeçador, é de todo o diretório, das alianças, apresentar uma alternativa nova para a nossa cidade, porque eu sei que é uma cobrança que está aí. Sorocaba nunca foi governado pelo Partido dos Trabalhadores, mas se um dia for governado pelos Partidos dos Trabalhadores, e eu espero que esse dia aconteça e chega, nós vamos sempre pelos princípios, pelas vias democráticas, né, pelas vias éticas, é isso que nós vamos fazer. Jamais nós vamos fazer besteira, né, para que nós possamos, e não vai, a população também não vai aprovar isso, né, para que a gente possa governar a cidade. Eu vejo que está caminhando, né, mas estamos esperando agora o processo eleitoral de 2014, se preparando para ele, que é evidente que vai dar um norte bom, que é que nós vamos fazer em 2016. Vereador, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu quero agradecer vocês, parabenizar de novo, né, a Fundação, compromisso social, histórico aqui na nossa cidade, e mais uma alternativa de comunicação aí, e falando de um tema que diz respeito a toda a população, que é o vida pública das pessoas. Né? Nós temos muita responsabilidade disso, eu quero parabenizá-los e agradecer. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador e presidente do Diretório Municipal do PT em Sorocaba, Isídio de Brito Correia. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.